Muito bem, começa mais um comentário da lição jovem e também da lição de adultos. Tá aqui as duas lições aqui, tá? O texto é o mesmo, só que a abordagem é diferente. E mais um comentário está aproveitando esse trimestre para falar, né, sobre Apocalipse e as 3 mensagens angélicas. Então, se você já está assistindo, está ouvindo, curte a gente aí, compartilha e nos ajude a furar as bolhas da net, né? Um abraço para todos que têm deixado seus comentários aqui no canal. E vocês sabem que eu não estou sozinho, né? E lembrando que o tema da lição número 7 é Adorando o Criador. Então nós temos aquele que ama o Corinthians, mas adora o Criador. E aí? Ama o Corinthians, é doido, é? Eu sabia. Eu sou convertido, roxo, rapaz. Sou convertido. São Paulino, né? Que negócio é esse, Corinthians? Rapaz, é um bando de louco, rapaz. Eu trabalhei perto do Itaquera ali. É uma região realmente presença maciça de corintiano. Mas você é São Paulino, né, Lucas? Você é São Paulino? Não. Não? Não? Você tem uma cara de São Paulino, meu Deus do céu. O que você é? Santista? Sou brasileiro e não desisto nunca. Eu entendi. Mas tô vendo aí essa bandeirinha de Israel. Pega aí. Eu fico. Ei, mas você é corintiano, né? Rapaz, eu sou um corintiano mequetrefe, sabe? Aquele lá que só comemora quando ganha e se perdeu, nem tô sabendo. Eu nem sei o time. Lamentável. Eu nem sei. É mais pra bagunça. Falar em futebol, rapaz, eu fui agora segunda-feira na minha folga, né? Me chamaram pra jogar uma bola, né? Eu tava até com medo de jogar bola, tá com medo dos olheiros aí me verem, né? E de repente fazer um chamado pra mim, né? Mas aí consegui jogar. O nome daqueles bonecos gordinhos que fica espalhando na torcida. Não, eu joguei, cara, consegui 5 minutos, eu consegui jogar 5 minutos. Parecia que o coração ia sair pra boca, assim, ó. Rapaz, desde então, esses 2000... dias a gente foi jogar também, o rapaz falou pra gente, um dos colegas falou assim, não, hoje a gente vai jogar até cansar. Eu falei, mas por que só 3 minutos e tal? Vamos jogar mais. É verdade, rapaz. Foi pouquinho. Mas também eu sou desesperadão, né? Vai, já tá. Falei, troca. Precisa de um balão de oxigênio lá, né? Mas a gente brinca aí, mas o assunto é sério, né? Hoje vamos falar sobre sobre a adoração, porque Apocalipse 14 nos convida e nos convoca a adorar o Criador, né? E antes de começar, pede a bênção, Lucas. Vamos orar, pedir a bênção de Deus. Vamos orar. Querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez, para estudarmos a lição. Queremos pedir que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, compreensão correta para fazermos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o texto-chave é Apocalipse capítulo 4, um dos textos mais belos, né? Tanto o capítulo 4 de Apocalipse como o capítulo 5, eles são bem assim descritivos com relação à adoração, né? Capítulo 4, verso 11, diz assim: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. A lição dessa semana vai trazer-nos a consciência, né, da adoração a um Deus Criador. E na tirinha, eu vou dizer para você, eu vi a tirinha, dei uma olhada, não entendi. Depois, quando eu terminei de estudar toda a lição, aí eu voltei para a tirinha e falei, entendi agora. Vamos ver se eu entendi a mesma coisa que você, Lucas. O que você percebeu aí? Não, tranquilo, é porque eles fizeram para gente que tem a cognição normal, né? Assim, quando a cognição é muito baixa, é difícil conseguir entender, né? Não, mas sério, eu li Jesus ali, a mãozinha de Jesus e tal, mas eu não estava entendendo a sequência, né? Mas vai lá, vamos ver se é a mesma coisa. Vamos ver se eu estou pensando em heresia. Não, ele está mostrando a Jesus Cristo sendo adorado pelos anjos antes de criar a Terra, mostra ele criando a Terra, e depois mostra esse mesmo ser criador descendo a Terra, se tornando um de nós, morrendo na cruz para nos salvar e depois voltando para nos buscar. Né? Então é uma sequência de tudo que ele fez por nós. Quem ele era e quem ele se tornou para operar em nós o plano da redenção. Tá. Então, eu peguei o viés assim, ó. Uma coluninha mostra Jesus como criador. Então, nós o adoramos porque ele é o criador. E agora um passinho a mais. Nós o adoramos porque ele é o nosso redentor. Então, tem um glamour a mais, né? Jesus, eu lembro da música do Arautos, né?
A Deus damos glória pela criação, e em Deus nós não sei o que, pela redenção. Mas enfim, são duas coisas, duas ações que Deus fez, né, e tem feito por nós, né? Ele sendo o criador, ele continua criando, né? Isso que é interessante, Deus nunca para de criar, ele sempre está criando alguma coisa, né? E como redentor, ele continua ainda redimindo, nos salvando, nos tirando das garras do pecado, né? Até porque Jesus não é aquele ser que simplesmente nasceu aqui na Terra, como algumas religiões pseudo-cristãs ensinam, e simplesmente a vida dele foi aquela. Muito pelo contrário, quando você considera quem ele era e o que ele se tornou, o valor da redenção se torna muito maior para nós. Aquele que se tornou um de nós era o grande criador dos mundos. É essa a ideia, né? Então, e com relação a essa questão de criação, você viu que estava nessas últimas semanas aí, a treta, né, do design inteligente, lá no Flow Podcast, né, que rolou sobre o Rodrigo Silva e também o rapazinho lá dos planetas, lá do Space Today. Marcos Eberlin também, né? Participou. Isso. E é interessante, Lucas, a gente tem que ser sincero, chega um momento que realmente a gente tem que crer pela fé que Deus criou, né? Apesar de a gente ver a natureza, essa grande, enfim, a vastidão, né? Então a gente pressupõe que um ser inteligente criou isso, não veio do nada, né? Só que realmente, por evidências, chega um momento que precisa ter fé. Agora também, por outro lado, né, Lucas, quando a gente vai para essa teoria de evolução e tantas outras coisas aí, também precisa de uma fé absurda, né? Para achar que do nada veio tudo. Né? E ambas, olha só, ambas teorias, né, que a gente não tem provas, a gente não pode provar Deus, como também não pode não provar que não existe. Então tá ali, né? Interessante, cada teoria me leva para um sentido. Né? Se eu creio que do nada veio tudo e que eu sou apenas um acidente ou um acaso ou um ajuntado de células que deu certo ao longo de tempo, isso você não sente parece meio depressivo isso, né? Tipo, sem propósito, é só viver por viver. Por outro lado, né, se você crê num Deus que te planejou, olha que interessante, né? Que deu sentido para as coisas, que preparou o quartinho para nos receber, né, no caso da Planeta Terra, isso me faz assim me sentir importante, né? Isso para mim traz, alguns vão falar que isso é muleta. E por que não? Por que não uma muleta, né? Eu prefiro crer assim, né? O que você acha? Você acha que tô errado na minha filosofia aqui? O que você acha? Muito pelo contrário, até porque, como o Norman Gilley diz no livro, não tenho fé suficiente para ser ateu. De fato é isso, né? É necessário mais fé para você acreditar no evolucionismo do que para você acreditar na palavra de Deus. Então. Até porque você, como você já comentou, você acreditar que tudo surgiu a partir do nada é muita confiança nas teorias científicas para acreditar nisso aí. No entanto, o que a gente encontra na palavra de Deus é um Deus criador, um Deus que fez o mundo a partir do nada, e esse mesmo Deus que fez o mundo a partir do nada, a gente chama no latim, né, que ficou conhecido como ex nihilo, a capacidade de formar tudo a partir do nada. Esse mesmo Deus que fez tudo a partir do nada foi o mesmo Deus que se encarnou, que se tornou um ser humano, se tornou como um de nós. E aí, como você disse, isso nos dá um senso de propriedade muito grande, assim, a certeza de que há alguém que é maior do que nós estar cuidando de nós. Até, eu até cito, às vezes, quando eu vou falar sobre esse assunto, né, que existem 2 trilhões de galáxias, e nós vivemos em uma dessas 2 trilhões de galáxias, e só na Via Láctea, que é a galáxia que a gente vive, existem mais de 100 bilhões de estrelas e 60 bilhões de planetas com capacidade de habitação, segundo a ciência, né? Então, entre essas 100 bilhões de estrelas, existe uma estrelinha pequena de 5ª categoria que ao redor dela giram alguns planetas, e esse lugar é chamado de Sistema Solar. E só no Sistema Solar tem esses planetas todos aí, mas tem um planetinha pequenininho do Sistema Solar que é chamado de Terra, e dentro desse planetinha Terra tem 8 bilhões de pessoas, fora as incontáveis espécies variadas de seres, e mesmo em meio a um universo tão vasto e tão complexo, o grande Deus, criador de tudo, segundo a palavra de Deus, se inclina de seu trono
para nos ouvir, para nos atender, para cuidar de nós. E isso é extraordinário. Não, isso é de pirar o cabeção, né? Como diz um cantor aí. Mas, Exatamente. e outra coisa, a lição fala sobre adoração, né? O próprio Apocalipse capítulo 14 fala, temei a Deus e dá-lhe glória, né? É um conflito de adoração. Só que a gente tem que entender, Lucas, não sei você, mas eu, ingenuamente, cria que adoração é apenas um fato de render graça ou render uma submissão a alguém, né? Só que com o passar do tempo, eu percebi que adoração é muito mais do que fazer um rito, é mais do que, assim, parece na cabeça de alguns, como um amigo meu que hoje diz que é ateu, mas é mais ateu Nutelinha do que ateu, né? Ele fala assim, nossa, Adriano, como você pode acreditar que tem um ser sentado no trono, né, sentado no trono, querendo que eu adore ele? Que Deus egoísta, egocentrista, que orgulhoso, né? E não é bem assim. Deus não precisa da tua adoração, é que nós precisamos adorá-lo. Né? Adoração não é apenas prestar um culto ou uma reverência. Adoração é gratidão. Olha que interessante. Quando você olha para o Criador e vê tudo, né, que o Lucas acabou de mencionar aqui, essa imensidão, essa criação maravilhosa que é dado para nós, né, e foi feito para nós, isso gera no meu coração gratidão. E isso é a mola propulsora para a adoração. Né? Eu me rendo diante de tanta beleza. E agora nós temos o segundo fator de adoração, que não é apenas pela grandeza, porque Deus é santo, é porque Ele é Criador e se importou comigo, e se importou tanto que agora Ele se torna meu Redentor. Entendeu? Então, o motivo para adorar a Deus é muito mais, é uma gratidão que eu tenho a Ele. É por isso que o Apocalipse vai trabalhar com verdades e mentiras. Né? Deus trazendo a sua verdade como Criador, como Redentor, e Satanás, as suas mentiras como um fake criador, né? E escravizando, né? Não dando liberdade. Deus oferecendo liberdade, Satanás oferecendo pânico, medo, oferecendo escravidão para as pessoas. Por isso que existe esse conflito. Não é quem você vai se submeter só por questão de honra, mas em quem você vai ser grato. O Deus Criador ou ao enganador. Né? Eu vejo dessa maneira esse conflito aí de adoração. Exatamente, é o grande conflito do bem contra o mal sobre a adoração, a quem devemos adorar. E é interessante pensar que esse mesmo grandioso Deus que criou todo o universo, que fez todas as coisas, é o mesmo Deus que nos auxilia em nossa luta contra as forças satânicas. E a palavra que é usada ali no termo, até a lição cita isso, né? A palavra que é usada para dizer que no princípio Deus criou todas as coisas, que é a palavra bará, criar. Essa é uma palavra que na Bíblia é usada exclusivamente para Deus e significa criar a partir do nada. Só que o que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque, por exemplo, quando o salmista Davi peca, lá no Salmo 51, ele diz assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. A palavra que ele usa, cria em mim um coração puro, é a palavra bará, é criar a partir do nada. Deus tem a capacidade de renovar o nosso ser, de transformar a nossa vida, o mesmo poder que ele utilizou para criar esse universo tão maravilhoso que a gente vê, ele também usa para transformar o nosso coração, para nos conduzir nos caminhos da verdade, para nos proteger das hostes satânicas, e isso é, sem dúvida alguma, algo extraordinário, e a gente precisa sempre ter isso em nossa mente, desse grande Deus Criador, porque isso nos ajuda nesse processo de confiança, de submissão e etc. Mas uma coisa aí, Adriano, que é interessante a gente citar também é a questão da transcendência e da imanência, né? Então, essa questão do próximo, da importância que Deus dá a nós, né? Por exemplo, outro dia eu coloquei um post aí na internet, aí veio um rapaz aí que sempre me procura aí, eu até converso às vezes com ele, né? E ele é espírita, né? Ele crê no kardecismo e tal, e ele crê nessa questão da reencarnação, né? Que a gente está pagando, se purificando, total essa crença, né? E é interessante que ele diz que ama Jesus. Pega aí, Lucas, ó. Ele diz que é espírita e que ele crê na reencarnação,
né? É interessante que ele usa o capítulo 10 de Apocalipse quando fala assim, é necessário que profetizes novamente. Então ele acredita que nós estamos reencarnando para ficar profetizando. Olha o texto que ele usa, né? Mas enfim, o que eu quero, qual é o ponto? Qual é o ponto? O ponto é o seguinte, se você crê que você vai se reencarnando e de alguma forma se purificando, esse Jesus que você que diz que ama, não serve para nada. Entende? Porque ele é o nosso Redentor, e ele morreu para pagar o preço do pecado. Porque a reencarnação você paga os pecados, você não precisa de um Redentor. Né? A outra teoria vai dizer o seguinte, que nós somos um processo do acaso, de acidente, e que as coisas foram acontecendo. Mas nós não, acreditamos que Deus acompanhou o processo da criação e também o processo da microevolução, né? Não na macroevolução. Então é um Deus imanente mesmo, aquele que está perto, né? Ele não, os céus não podem conter a sua glória, mas ele pode estar dentro do coração de alguém contrito, que o reconhece como o Senhor, né? Como o Senhor e o Redentor. Exatamente, até só para complementar aí para os nossos queridos amigos que estão nos assistindo, inclusive já deixa seu like, já compartilha, já se inscreve no canal, mas só explicando essa questão, esse conceito que o pastor Adriano apresentou aqui, da micro e da macroevolução. O que é a macroevolução? A macroevolução é aquilo que o evolucionismo ensina, de que a partir do nada começou tudo a existir, e as moléculas foram se multiplicando, e surgiram os animais, e depois surgiram os seres humanos. Isso é a macroevolução. A microevolução, nós estamos nela também. Por que a gente acredita? Microevolução são as adaptações que os animais se desenvolvem e acabam tendo essas micromudanças por conta da situação climática onde vivem, por conta de situações... Por exemplo, a microevolução do Lucas, ele está perdendo cabelo, é por causa do calor, o ambiente, né? Então está se adaptando. Né? Eita, é isso aí. Só então a você gente não, passa Lucas. por esses microprocessos evolutivos, animais que se adaptam, um animal que é o mesmo animal, vive lá no gelo, ele desenvolve mais pelo e etc, né? Então, são situações microevolutivas, a gente acredita nisso. Agora, o macro é contra a Bíblia, contraria a palavra de Deus. E nesse sentido de transcendência e imanência, o que é o Deus transcendente? A palavra transcendência indica aquele que é grande, que é eterno, que é sublime, que é infinito, que o universo do universo não pode conter, aquele que é glorioso, que está lá no alto dos céus e tudo mais. Isso é o Deus transcendente. E aí, se você até se lembrar de Daniel capítulo 2, quando os magos, astrólogos, caldeus vão dar a explicação para o rei Nabucodonosor, eles dizem assim, olha, isso que você está pedindo é impossível, somente os deuses poderiam revelar, mas estes não habitam com os homens. Essa é a visão do Deus imanente, ele está lá longe, Deus não habita com a gente, mas a palavra de Deus nos mostra um Deus transcendente, mas um Deus também imanente, que se fez presente entre nós, que tornou-se um de nós, que veio aqui nesse mundo para salvar. E aí a lição traz até esse texto, que é o texto chave dessa transcendência e imanência, que é o Isaías 57:15, que diz assim, porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, cujo nome é o santo, um alto e santo lugar habito, e também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Ele sim habita no alto e santo lugar, ele é transcendente, mas ele também é imanente, com contrito e abatido de espírito. E essa é a grande beleza da religião bíblica, de que nós temos um Deus glorioso, grandioso, que é digno de todo louvor e de toda adoração, mas que se torna um de nós. Eu lembro que conversando com uma irmã, né, ela falou assim, nossa, pastor, a maior humilhação de Jesus foi a cruz do Calvário. E aí eu falei assim para ela, falei, irmã, não foi a maior humilhação. Não foi. Foi quando ele se tornou homem. Entende? Porque se tornar homem para Deus já é humilhante, né? Já é humilhante. Aí você vai para Colossenses capítulo 1, olha que descrição maravilhosa, né? Falando sobre Jesus, Paulo, né? Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, os invisíveis, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele.
É incrível, né? Como Paulo ele vai tirar Jesus daquela figurinha humilhada na cruz para dizer, ó, esse é o Deus que se encarnou. Né? É fantástico, fantástico. A lição dessa semana quer conscientizar você que você tem motivos de sobra para adorar o Criador, né? Como o Criador, né, na beleza da sua criação, no propósito, na inteligência, né? Incrível. Eu lembro que uma pessoa estava falando sobre argumentos para crer num Criador, né? E aí, Lucas, sabe que eu nunca tinha pensado? Olha que interessante. Quando a mulher está grávida, né? A mulher está grávida, não é coincidência, né? É planejamento. A mulher, o corpo dela se prepara, se adapta, né? Quando ela tem o filho tem fome. É interessante que o próprio corpo da mulher já tem um alimento. Então já foi uma preparação, um planejamento para que a vida gere vida. Na evolução, não tem como ser planejamento. Você percebe o que eu estou falando? Que um ser vivo, quando nasce, ele já nasce dependente de outro ser anterior. E o outro ser anterior, ele já está ali para dar meios para a sobrevivência para a próxima espécie. Isso se chama planejamento, não pode ser acaso. O leite materno é planejamento. Tá? Existe um ser que vai ter necessidade. E a necessidade já foi planejada anteriormente. É fantástico, cara. É fantástico. Exatamente. Então, como o que criador... o Salmo 139 diz, né? Que Deus, ele já nos planejou desde o ventre materno. Deus, ele é o nosso Criador. Cada bebê que nasce, cada óvulo que fecunda é uma manifestação desse poder maravilhoso, criador e redentor de Deus. E é por isso que, fazendo um adendo aqui, não tem como uma pessoa ser cristã e ao mesmo tempo ser a favor do aborto. Não tem como. Porque o Deus Criador é quem faz com que os seres humanos surjam, com que o óvulo fecunde, com que eles tenham vida, e a Bíblia é muito clara acerca disso. Dá uma lidinha depois no Salmo 139. Mas o texto que eu quero ler aqui é 2 Coríntios 5,17, que fala assim, assim que, você conhece o texto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Quer dizer que Deus, esse Deus criador maravilhoso, é o Deus que transforma a vida também. E aí, essa questão de você entender que Cristo é o Criador, te ajuda a entender esse processo redentivo que ele opera em você. Ele, assim como criou o universo a partir do nada, como o pastor Adriano acabou de ler, ele sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Esse mesmo Jesus que criou todas as coisas, quando você permanece nele, ele faz de você uma nova criatura. Tudo velho se passou e agora tudo se faz novo. Isso é maravilhoso, a gente pensar nesse maravilhoso poder criador e redentor. Lucas, talvez eu esteja viajando aqui, né? Deus é capaz de fazer tudo, né? Por isso que ele é Deus, né? E ele criou tudo através do nada. Só que interessante, a Bíblia é muito clara em dizer que quando você aceita ele como Senhor e Salvador, ele te transforma numa nova criatura. Só que aí você pega o nada e Deus cria as coisas. Só que agora Deus não vai pegar o nada, ele vai pegar uma natureza pecaminosa, um ser humano caído, e agora desse ser humano caído, pervertido, imoral, ele, através do poder do Espírito Santo, ele vai restaurar a vida. Então assim, posso estar falando bobeira, né? Como sempre falo, mas parece que me dá mais trabalho para Deus redimir, renovar um ser caído do que criar o universo a partir do nada. Entendeu o que eu tô falando? Porque ele pega uma matéria caída, corrompida e transforma, né? Por exemplo, olhando para a minha vida, eu estou em processo de recriação, né? Mas aquilo que fazia, o pensava, o que tinha desejos, né? E hoje é realmente redenção, né? E interessante, nós seres humanos temos dois motivos, Lucas, para adorar a Deus, porque ele é nosso Criador e nosso Redentor. Os anjos só têm um motivo, porque ele é Criador. Nós temos dois motivos, porque ele é Criador e Redentor. Certo, Luquinha? É isso aí, meu amigo. Exatamente isso. E por fim, só citando aí para os nossos amigos, é que a lição ela vai caminhando para o final nessa semana, falando sobre que o Criador estava na cruz, né? O mesmo Deus que nos criou é o mesmo Deus que morreu por nós na cruz. E esse é um amor inigualável. A gente só consegue compreender o preço da redenção quando a gente compreende de fato quem Jesus era, como ele era adorado pelos anjos. E é por isso que é tão maravilhoso aquele texto de Paulo, que
inclusive considerado um hino, que ele diz lá em Filipenses 2, do verso 5 em diante: haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpou por ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando-se semelhante aos homens, e achado em figura humana, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Essa é a beleza do maravilhoso evangelho, e é por isso que ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória e de toda a nossa adoração. Amém, louvado seja Deus. E antes de terminar aqui com a oração, já quero pedir para você, se inscreve, compartilha, manda para tua galera, tem no Spotify também, você pode ouvir, mas nos ajuda aí a furar as bolhas e levar esse conteúdo aí. Tem muitos comentários na internet, mas aqui é mais um comentário, né? Luquinhas, pede a bênção de Deus, cara. Vamos terminar com a oração. Querido Deus, muito obrigado por considerarmos esse nosso maravilhoso Salvador e Redentor, que é o nosso Cristo Jesus. Obrigado. Amém, porque um dia o Senhor escolheu nos criar, e obrigado porque opera em nossa vida a nova criação também. Abençoe cada jovem aqui, que a tua mão seja sobre a vida de todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. Deus abençoe. Obrigado, valeu. Luquinhas. Tamo junto. Fomos.